Coliforme é todo dia. Mais de 6 em 6 meses você tem que fazer o quê? O movimento sindical tem que saber isso, porque o trabalhador também bebe água, não bebe não? O trabalhador bebe água. Então, da onde que vem essa água? Então, de 6 em 6 meses, coliforme, pH, dureza da água é para fazer todo dia. Pega a estação de tratamento de água, que eles chamam ETA, né, estação de tratamento de água, ali tem que abastece, seja ela no manancial simples, lá um poço artesiano e tal, sem tratar, com tratado, tem que fazer todo dia coliforme, mas de 6 em 6 meses tem que fazer o que? Agrotóxico, metal pesado, solvente, benzeno, xileno, tolueno, né? E derivados da desinfecção doméstica. Não o cloro, porque até 2 ppm ele é benéfico, acima ele é ruim, mas tem que ver o que? Onde que vai o detergente, sabão, sabonete, a cera que a gente passa em casa, eu também ajudo minha mulher, passo em casa, depois lava, essa cera vai para onde? Vai para a água, entendeu? Então tem que analisar isso. Então, lá na sua cidade, na sua qualquer? Belo Horizonte, como é que tá? Como é que tá a água que o pessoal lá de Betim, lá né, da Fiat está bebendo? Pedir, exigir, como é que o patrão está mandando? Que água que vocês estão bebendo? Vem da onde? É água mineral? Aí vem a discussão, da onde que vem essa água mineral? Porque a gente tem pesquisa lá, né? O Luan participou de alguma lá, pega lá os mananciais, de onde vem? É dentro de uma plantação de soja? É perto de uma indústria siderúrgica? E vai contaminar essa água, entendeu? Então a água é importante para o trabalhador, a água. E faz parte da vigilância e saúde do trabalhador a qualidade da água, seja na fábrica, seja na indústria, seja mesmo ela sendo mineral. Mesmo ela sendo mineral. E da população que vai beber essa água. Tá? Então aqui, ó, um trabalho que a gente está fazendo atualmente lá no Vale do Juruena, né? Juruena é uma região indígena, né? Que tem os parecis, que é as nascentes do rio que a gente chama Telespires e rio Juruena, que vai subir, vai formar o rio Tapajós lá em cima. Tapajós é o segundo afluente do Amazonas, é Madeira, depois Tapajós para o lado de baixo, né? Nasce lá no Mato Grosso, no meio da plantação de soja, do milho e do algodão. O outro é do rio Paraguai, que está aqui, ó, que nasce lá no Mato Grosso, que eu falei no Planalto, um corre para lá, outro corre para cá. Então a gente está analisando. Outro é o Parque Indígena do Xingu, que é outro projeto de pesquisa nosso que a gente está fazendo. É o maior parque indígena do Brasil. E todas as nascentes dos rios nascem dentro da plantação de soja, de milho, de algodão e vai para dentro. Para dentro. A gente já tem alguns dados preliminares, vou até mostrar esse aqui. E depois vem aqui esse aqui, ó. Esse aqui é um caso triste. Vigilância e saúde da população exposta a agrotóxicos. Todos os estados receberam cerca de 1.800.000 em 2012 e muitos não gastaram um tostão até hoje. O nosso a gente está fazendo desde 2016 porque o estado repassou esse recurso para uma fundação da universidade para gastar o dinheiro. Olha só que loucura. E mesmo assim o projeto de aplicação está emperrado. Porque você fala assim, mas como é que eu vou fazer vigilância? Vou mandar para onde? Vou diagnosticar que tem um problema renal, mental ou neurológico por agrotóxico? Quem é a referência no estado? É o SUS, né? Quem é a referência? Preciso fazer um exame de laboratório, porque grande parte dessas intoxicações química, intoxicação que a gente chama por agrotóxico, metal, solvente, a gente pode, tem a clínica, né? Mas tem, para você depois confirmar, você precisa saber. Um sai pela urina, outro pelo sangue, outro pelo cabelo, né? E daí cadê o laboratório? Aqui no Rio é a mesma coisa, é complicado. O SEST faz, né? O SEST faz, mas faz assim numa demanda, mas o município tinha que ter, o estado tinha que ter para atender todo mundo, né? Tem, Fadel, esse laboratório de... Hã? Sim.
faz agrotóxicos, faz essas coisas todas, metal, atende toda a demanda do Estado. Reprimida, e bastante reprimida. Então, aí se tem, vocês já começam a mandar para esse laboratório esses trabalhadores, entendeu? Então é uma coisa assim, bastante, mas está aqui nesse trabalho nosso aqui. Deixa eu ver se eu vejo, eu gosto às vezes deixa eu ver se eu vejo o Xingu aqui, porque eu queria mostrar frigorífico, a gente podia discutir. Aqui é negócio da soja, tá vendo, no mundo. Aqui, tá vendo, Estados Unidos, Brasil, é o 10º aqui, Uruguai, né? Olha que eles chamam a soja, o mapa da soja na América Latina, né? Aqui é os brasileiros que vêm para cá, o argentino que vem para o Uruguai, aqui os brasileiros que estão dominando toda essa plantação aqui no Paraguai, né? São os brasiguaias, né? Aqui na Bolívia, todos os brasileiros que estão aqui. Tem até parente do Luan aqui, ó. O arco do desmatamento, né? Que pega aqui, ó, tá subindo, né? Tá indo para o Amazonas. A soja, a cana, o milho, tá tudo vindo para cá e desmatando tudo, né? Desmatando tudo, né? Aqui a produção, mas eu queria mostrar a questão aqui é um dos mapas, tá vendo? Mapa de produção agrícola de 21 produtos. Soja, milho, algodão. Lógico que o Rio tem muito pouco, mas aqui concentrado bastante no Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e aqui. E está subindo, né? Se você pegasse esse aqui, ó, esse aqui é um mapa de 2006. Esse amarelo aqui não é ouro, é o desmatamento. Está só sobrando mais lá. Mais escuro é mata, né? Mais escuro é mata. Mas isso ainda é de 2006. Aí você pegar aqui, ó, aqui é o Xingu, ó. Está o Xingu dentro do Mato Grosso, aqui está os Parecis, aqui está o Pantanal que pega Mato Grosso do Sul, Bolívia, Paraguai. Pega 4 estados aqui, o Pantanal. 4 estados, 2 estados e 3 países. Né? E aqui, deixa eu ver. Tem um negócio da microcefalia que eu queria mostrar para vocês. Da Zika lá. O que você acha? O que você acha da Zika? A Zika é o quê? O que é Zika? Esse aqui é um trabalho que a gente fez lá esse da água eu vou mostrar já. Né? Cadê o do Xingu? E aqui é o Xingu, ó. Aqui está Mato Grosso, aqui está o Xingu, ó. Isso aqui é todo desmatamento, plantação de soja, milho, algodão e pasto. E aqui nasce o Xingu, nasce tudo por aqui, ó. E vai para dentro. Virou Parque Indígena do Xingu. Isso aqui, ó, vendo? TI, Terra Indígena, que é o Parque Indígena do Xingu. Isso aqui tudo. Bacia, né? Esse círculo maior é a bacia. Esse círculo aqui é a bacia do Xingu. E esse aqui é o Parque Indígena. E aqui foi mapeado todas as plantações. Como é que esses índios podem viver? Né? Lembra ontem, Fadel, na defesa, um bem viver dessa maneira. E que a nossa doutoranda nem esse mapa ela acrescentou. Nem esse mapa acrescentou ontem. Ontem teve uma defesa aqui justamente dos povos que vivem no Xingu, né? E foi lá na UFRJ, né? Entendeu? Então, aí você tem todo um trabalho que nós estamos fazendo, né? Colhendo água, sedimento, avaliando o serviço de saúde, né? E o ano passado a gente fez um convênio financiado pela ISA, Instituto Socioambiental, e Unifesp, né? Universidade Federal de São Paulo, e junto com a Federação dos Índios, né? Junto está aqui, ó, a Federação dos Indígenas do Xingu, que você não pode falar que eles são trabalhadores ou não, mas se a gente fizer uma interpretação de Marx, que é trabalho, que também é a modificação da natureza, né? A modificação da natureza é trabalho, né? Lógico que vai para a subsistência ou para melhorar a qualidade de vida, né? Vocês já leram essas discussões, né? Já viram aí com o Fadel aí, né? Que tem esse trabalho, né? Então o índio também está trabalhando para se manter, ele modifica a natureza. Mesmo aquele extrativista, ele modifica a natureza.
porque aquela planta, a manga ou castanha, não foi feito para ele. Foi feito para a planta se reproduzir. Então você tira, come, né? Então isso é um trabalho, né? E outras coisas que a gente não entendeu, mas tem os indígenas aí. Então agora a gente está fazendo uma avaliação ambiental na água, ar, chuva, no entorno, porque tinha 3 aldeias que queriam mudar, porque aqui é um mapa satélite, tá vendo? Aqui, dessa ponta aqui, ó, tá vendo essa ponta aqui? Uma imagem de satélite que está aqui, ó, olha só, as fazendas, tá vendo nesse município que chama Querência, né? Tem 3 aldeias aqui que queriam mudar porque não aguentavam o cheiro, a água contaminada, não tem mais tartaruga, peixe, entendeu? Com gosto ruim. E aí? E é esse um rio que tem aqui, ó. Aqui é o rio Tanguro e aqui é o rio Xingu, né? E a gente começou já as primeiras análises, né? O resultado que a gente está fazendo, tá, dos pontos, ó, 15 pontos. Aqui onde está a aldeia, aqui está outra. Aqui dentro, aqui, ó, aqui dá 100 quilômetros para você ir de barco, é quase um dia, porque... entendeu? Para chegar aqui. E aqui está cheio de veneno. Desse ponto aqui. Olha só os pontos, né? A atrazina, por exemplo, que é um herbicida, 100% dos pontos tinha. Aí vai. Carbendazim, esse aqui, fipronil, que é um inseticida. Terrível. Né? Fipronil terrível. Aí vem, esse aqui é um fungicida que usa na ferrugem da soja. E a gente não conseguiu fazer o que? A gente acabou comprando equipamento num projeto que a gente tem para fazer glifosato. De 1 bilhão de litros que se usou ano passado na lavoura do Brasil, 1 bi. Por isso que a gente fala assim que cada brasileiro consome 5 litros de água. Não é que consome, ele se expõe. Você pega 1 bi, divide por 200 milhões de habitantes, dá 5 litros. Na água, no ar, na chuva, né? Que está ali nos alimentos, no leite materno, está se expondo a isso, né? Então, metade é glifosato, mas para fazer glifosato é um aparelho só para glifosato, Renato, tem que comprar específico, vem com software, e mesmo assim a gente tem 2 anos lá, o pessoal da química lá tentando, não consegue padronizar. Tive no SEST ontem não, hoje cedo, né? Fui lá falar com o Josino, não estava, mas a Ana Cristina, que coordena ali o laboratório agora, e eles estão fazendo o CISÁGUA, que é o sistema de água do Brasil todo. Mas a primeira pergunta que fez, está fazendo glifosato? Não estou fazendo glifosato, porque não tem equipamento, vai comprar o equipamento para fazer, porque enquanto você faz num equipamento 100, que chama multiresíduo, depois mais 100 no outro, aí quando você pega 200, o glifosato é só ele e AMPA, separado. Então, todo o trabalho que você tem para 100, você vai fazer para 1, que é o glifosato. E mesmo assim é complicado. O PARA, vocês conhecem o PARA, Programa de Análise de Resíduo Agrotóxico em Alimento ou não? Como é que estão os alimentos lá no seu município? Não, mas tem que saber como é que está, né? Então o PARA analisa 223 tipos de agrotóxicos. E é aqui que faz o INSQS, que faz para o Brasil todo. Vai lá, pergunta se está fazendo glifosato. Não está fazendo glifosato. Nem o 2,4-D, que é o Tordon. E já tem, esse programa PARA já tem 15 anos. Então podia comprar um equipamento, colocar. Como? Qual a responsabilidade desse Estado? Primeira coisa que você faz, que chama aqui, ó, que o Breio discute muito isso, epidemiologia crítica. Se usa mais, é esse que eu vou comprar equipamento para analisar. Glifosato em relação ao total dos agrotóxicos? Metade desses 1 bilhão, 500 milhões é glifosato. Metade. É o que mais usa. E hoje até na cidade, né? Chama lá alguém para capinar seu quintal. Pensa que ele vai vir com a enxada, ele vem com a bombinha de glifosato. Né?
com a bombinha de glifosato. E às vezes ele vem com os dois, a bombinha de glifosato e a bombinha para fazer a famosa dedetização na sua casa, que você nem sabe o que ele botou ali. Qual o tipo de inseticida que ele colocou ali. Se ele vai evaporar dentro de 3 dias, porque tem as normas do Ministério da Saúde, né? Quando você passa no centro de saúde, numa escola, né? É fechado no mínimo 3 dias. Por isso que geralmente o pessoal faz ou quinta à noite ou sexta de manhã, fica fechado sexta, sábado e domingo. E no terceiro dia tem que abrir tudo, as janelas, as portas, botar os ventiladores para funcionar, para sair o veneno. Porque nos 2 dias ele mata os insetos e depois tem que abrir o veneno ir embora. Porque senão ele fica meses ali, o piretroide, ele fica até 1 mês, né? Passa na parede para fazer sair. Fazer sair no terceiro dia, fica fechado 2 dias, no terceiro tem que ir lá abrir antes de começar a funcionar na segunda-feira, porque é veneno mata, dá alergia pra caramba, dá diarreia, dá um monte de coisa. Bom, mas está aqui então, ó. Então 100 km para dentro já tem os venenos que são os mais estáveis lá no Xingu. Como é que está esses indígenas aqui, a saúde desses indígenas? Como é que está? E aqui, ó, tartaruga. Uma tese que foi defendida agora, colheu tartaruga junto com os indígenas em torno na interface dos rios que vai para dentro do Xingu, está lá cheia de agrotóxico e metal pesado. E você tem aqui agrotóxico que vem, agrotóxico lógico que vem da lavoura, mas o mercúrio ele vem da queima. Quando queima também produz mercúrio e dos fertilizantes químicos. Olha só, metal pesado tem no fertilizante químico? Tem. Os microelementos que eles colocam, cobre, zinco, tal, que vem junto, em micro, vem em pouco, por exemplo, 100 litros de fertilizante químico vai 10 gramas de cobre em pó, 10 gramas em 100 quilos, então quer dizer, é uma diluição bastante grande, e aí os outros vão nessa proporção, mas ele é cumulativo, ele vai ficando, depois passa para o peixe, passa para outro, e vai sair aonde? Na água, no sedimento. Esse aqui foi no sedimento, quer dizer, no fundo do rio. Todo mundo só olha para o agrotóxico e o fertilizante está lá. Nós estamos começando agora um trabalho, hoje até queria encontrar com o Josino, mas ele está viajando, está de férias, que a gente vai estar articulando naquele projetão nosso lá que nós estamos fazendo, dessa discussão dos metais pesados dentro além dos agrotóxicos, mas ele deve estar aí, no mês que vem ele está aí, a gente vai discutir, entendeu? É complicado. Então está aqui, está aqui o que a gente está fazendo lá no Xingu, Maracede, que é outra terra indígena dentro do Xingu. Deixa eu voltar aqui numa, que eu queria colocar a questão colocar os mapas, e senão não vai dar tempo. O mapa que a gente tirou, aqui a fábrica lá da cerveja, olha lá. Tá vendo? Aqui a fábrica da Nortox e aqui a fábrica de cerveja, lá em Rondonópolis. E teve um aluno que defendeu agora mestrado, ele foi lá, eu falei, você vai só mexer com esse negócio tóxico. Foi lá no Paraná, levantou como é que está a situação lá, por que eles estão vindo para Rondonópolis, aí que ele entrou em contato com o Ministério Público, com esses laudos, com tudo, que é o Jackson, um aluno nosso, que está ali, ó, Jackson Barbosa, e aí a gente começou o movimento com esse levantamento que ele fez. Tá aqui, ó, a fábrica aqui, ó. E aqui, ó, o mapa onde é que ele está, bem perto da cidade ainda. Além disso, é isso, é na periferia da cidade, as duas. E se dá um problema químico, tanto que a gente chama um acidente químico ampliado, fábrica química, não é de cerveja. Cerveja é químico, é até bom se inundar a cidade de cerveja, mas inundar de... agora inundar de agrotóxico, aí o impacto é muito grande. Bom, esse aqui é o que está lá em Arapongas, está vendo? Está em cima do manancial, está todo contaminado. O pessoal da Universidade Federal do Paraná
com auxílio nosso, a gente foi lá, fez vários seminários, está tudo mapeado já. Levou umas técnicas de análise de água, de ar, de chuva. Tem umas histórias escabrosas aqui para não deixar o pessoal fazer. É que eles foram comprando tudo em volta, mas lá é uma grande fábrica hoje. Né? Grande fábrica. Né? Bom, aqui... Não, esse aqui da água, que faz parte dessa vigilância ao trabalhador, que eu falei que a água é importante, que a água é 70% do nosso corpo e grande parte do trabalhador está tomando água contaminada. Né? Com coliforme está muito pouco, porque o pessoal faz, mas tem. Mas e os metais da água? Entendeu? Esse aqui é um dos primeiros estudos que eu fiz aqui quando eu fui fazer meu doutorado aqui, que eu terminei em 77, além de mexer com madeireira, vamos mexer com isso aqui. Esse aqui é a primeira portaria de potabilidade da água do Brasil, 77. Eu podia ter 10 metais pesados, já podia ter até um limite máximo de resíduo, que é uma coisa que a gente pode discutir. Não tem o LEO, limite de exposição ocupacional? Não tem? Vocês trabalham aí, não sei se o Fadel já discutiu, quem trabalha muito isso é a medicina do trabalho, né? Qual que é o limite de exposição ocupacional permitido de chumbo? Quantas partículas de chumbo eu posso ter no ar que o trabalhador está respirando? De sílica, de amianto, tem isso tudo, né, Renato? Tá? E aí compara, né? Eu não sei se de sílica aqui é 2 partículas, né, no ar. Aí você chega nos Estados Unidos, é meia partícula no metro cúbico. Aí você chega na Europa, é 0. Aí chama limite de exposição ocupacional. Então você pode colocar isso para a água e para o alimento, é limite máximo de resíduo permitido. Né? Então você vai ter aqui, que eu chamo de legalização da contaminação. Já levei isso para vários congressos lá, tive 2 vezes no Conselho Nacional de Saúde discutindo, aí o Ministério fica bravo comigo, que eu chamo legalização, mas é uma legalização. Olha quanto que era, aqui o agrotóxico 12, não tinha ainda, era 0 de solvente, porque a indústria que usa muito solvente, estava contaminando pouco, tinha pouco, mas aí depois, passou para 7, portaria de 90, portaria de 2004 já subiu, e essa última que está em vigor, 2014, né? 1914, quer dizer 2011, posso ter 15 metal, 15 solvente, 27 tipos de agrotóxicos, 7 derivados de infecção, que é sabão, sabonete, pinho-sol e água. Se tiver tudo até o limite máximo de resíduo, a água é potável. Potável. Entendeu? Então, esse processo produtivo, lembra que a gente falou baseado na química? Hoje tudo, né, Renato? Hoje, acho que 100% dos produtos industrializados tem produto químico. Plástico, corante, solvente, e, nossa, metal, tudo sai na água. Tudo sai na água. Então tá aí, entendeu? E aí, a proposta nossa da Abrasco é descer essa montanha num processo que a gente chama assim de descida, né? Para chegar igual à portaria de potabilidade da União Europeia. Só em termos de agrotóxico, quanto agrotóxico eu posso ter na portaria de potabilidade da União Europeia? Eu posso ter 5, lá pode ter também, lá também usa veneno. Lá também usa veneno. Agora, pega o nível do glifosato. O glifosato que eu falei que é metade, quanto que eu posso ter na portaria? 500 microgramas. Quanto que é na União Europeia? Meia micrograma. Meia. E eu posso ter 5. Tá aqui, eu posso ter 5. Pega essa diretiva aqui, a diretiva 83/98 da União Europeia, que é a portaria de potabilidade da União Europeia. Posso ter 5. E o nível é 1000 vezes menor de um produto que eu coloquei aqui, o glifosato. E aí? Responsabilidade dos nossos governadores. Exatamente. É muita responsabilidade. E isso está feito por, né? Vai fazendo decreto, vai fazendo portaria da Anvisa. E aí? Isso tudo admissível por lei. Isso tudo é admissível por portaria, que a portaria é uma regulamentação de uma lei, a portaria.
de uma norma. Portaria é a regulamentação de uma norma, que é do Ministério da Saúde. Né? Então, a gente tem essa coisa assim, sabe? E a proposta é descer isso aí. Né? Agora, foi lançado uma consulta pública para rever essa portaria. Né? Para rever, está sendo revista. Mas o ano passado, isso foi de 2015 para rever. 2016 teve 3 reuniões. Ano passado não teve nenhuma. Porque você acha que eles querem mudar isso aí? Eles sabem a posição da Abrasco, que é chegar aos níveis da União Europeia. Porque lá é meia micrograma e eu tenho que beber um copo de água aqui que eu estou bebendo, que eu nem sei como é que está, né? Que pode ter 500 microgramas e é potável. Não bebe não, Lúcio. Fala, Renato. É muito difícil conviver, porque a gente é sindicalista, por exemplo. Qual que é o compromisso desse governo? Só analisando essa portaria, o compromisso desse governo é com a saúde? É isso que é, dependendo do contexto, você mexer na portaria, até pode botar o nível até mais alto. Pode botar mais alto. Você sabe por que não botou 800? Porque quando eu revi essa portaria, era uma história que eu não queria contar aqui, mas vou contar. Quando fez a revisão dessa portaria, saiu uma portaria do ministro, colocando um monte de cientistas do Brasil para fazer a revisão, e simplesmente esqueceram a Anvisa e esqueceram de pelo menos botar um médico para levar as discussões, tudo era químico, e para levar a discussão do mal que causa a saúde. Aí o Ministério me convidou a Adriana lá da Anvisa, né? Acho que ela está lá ainda, e fez uma portaria, mas não com poder de voto. Nós ficamos putos com ele. Nós entramos no grupo com poder de colaboração técnica científica. A menina da Anvisa foi umas 3 vezes e cascou fora. Até a Anvisa pediu para ela sair, mas eu falei, eu vou ficar até o fim. Aí fui em 10, 20 reuniões, tive reuniões, cara, a hora que... Porque era isso aqui, ó. Era isso aqui, foi para isso aqui. E os níveis modificaram. E a proposta, que era a proposta das indústrias de agrotóxicos, era para subir isso para 800. Isso não, o do glifosato para 800. Aí teve em 2011, não sei se vocês lembram, a primeira Conferência Nacional de Saúde Ambiental. Foi lá em Belém, né? E num dia que o ministro estava na mesa, eu não sei, toda a compra, os cientistas que estavam lá, todo comprometido com a indústria da água, a proposta que subiu isso aí sem consulta nenhuma. Por que subiu de 20 para 27? Por que subiu? Por que vai subir o glifosato? A não participação da área de saúde, só das indústrias. Nossa, foi um rebu assim no Congresso. No Congresso mesmo estava cheio. Numa das plenárias que o ministro estava presente. Eu não sei. Aí depois ele chamou as entidades todas no outro dia, estava lá várias ONG, e falou que, isso foi no começo do ano, falou que até o final do ano ele ia chamar uma reunião técnica, chamar todas as entidades, inclusive a Associação de Consumidores que estava lá, né? Chamou? Não chamou. Quando chegou em dezembro, ele sancionou a portaria, que é essa aí. Quer dizer, ele sabia do nosso interesse, sabia do interesse da Abrasco. Por que subiu isso aí, tudo sem consultar nem a Associação dos Consumidores, sendo que tem uma portaria da União Europeia totalmente diferente. Mas denunciamos lá, foi um pau. Bom, mas essas coisas, né, que a gente tem que ir. E quem está contaminando aqui, os agrotóxicos que vêm da lavoura, né, os metais que vêm de toda essa... Vem do que a gente chama assim da indústria siderúrgica, vem de toda a indústria que usa metal, né? O solvente é das indústrias, é das tintas, é dos vernizes, é da gasolina, do combustível, tudo tem solvente, tá aí, e aí legaliza, tá contaminado, então vamos botar um limite. O limite é esse, né? Então é pra gente pensar um pouco nessa coisa aqui, né?
e que eu acho que não vai sair a portaria, se sair uma nova portaria de potabilidade da água, provavelmente vai sair pelos gabinetes. Como saiu, quase que saiu aquela primeira, mas era um monte de cientista, que a gente chama assim, cientista sem ética, umas discussões assim que dá para fazer um filme de terror. Por que eu vou acrescentar tal coisa? Ah, porque está usando mais tipo de agrotóxico, porque está usando mais solvente, tal. Olha, umas coisas assim malucas. Vocês nem imaginem. Mas eu estava lá com portaria do ministro, mas não podia votar. Na hora da votação era eu, a menina da Anvisa, contra o resto todo. Durante o ano 2010. Nossa, uma loucura. Uma loucura. Né? E aí, bom... deixa eu ver outra coisa aqui, Luan. Aqui já é um mapa do Ciságua. Ciságua é a informação, né, que os municípios fazem análise da água, manda para o Estado manda para o Ministério da Saúde. Né? Então você tem aqui o último boletim, 2015, impressionante, 2016, 17, 18, quase não tem essas informações assim no Ministério da Saúde. Né? Não tem mais, 2015. O Ciságua, está aqui, ó, município com agrotóxicos abaixo do VMP, volume máximo permitido, mas tem agrotóxico, né? Tem agrotóxico. Lembra que eu falei, o glifosato, ó, pode estar 499, está abaixo do permitido, é potável, sendo que na União Europeia é 0,5 micrograma. Está lá, tudo esse de verde, olha só que bonito. E o vermelho, município com agrotóxico acima. E eu esse dia estive lá no Uruguai, fazendo uma audiência pública, peguei com exemplo isso aqui, ó, que chama Uruguaiana, esse aqui é Jaguarão, e aqui tá, os municípios estão bem juntos aqui, plantando soja. Eu falei, e aí, como é que está aqui no Uruguai? Será que o lençol freático daqui aqui não é igual? Aí os caras, nossa, fica tudo... Tinha vários senadores, estava até a ministra da Saúde lá. Aí o branco para não, esse não monitorado, ninguém mandou informação, não faz e não manda informação. Não é ou se faz, por exemplo, o Rio Grande do Sul faz, mas a informação fica a nível de Estado, só não manda para o Ministério da Saúde, então não tem jeito dele divulgar. Né? Então tem muita coisa assim, né, nesse nível. Muita coisa nesse nível. Mas pega esse boletim aqui, ó, do Ciságua, número 46, número 4 de 2015, dê uma olhada. E aí quando você pega o vermelhinho, que vai dar um aumento de câncer, uma formação. Exatamente. Isso está no mapa que a gente fez. No mapa que a gente fez do. Aqui é os alimentos, né? Por exemplo, os alimentos. Se você pegar 2012 foi quando saiu esse último aqui, 2012, que a gente era o pimentão, que a gente começou toda a campanha contra os agrotóxicos. Aí que o governo fez? 2013, 14, 15, liberou quando os dados? Novembro de 2017. Vergonha, porque o Ministério Público foi lá, quebrou o pau, porque queria, o Fórum Nacional contra os agrotóxicos queria que eles liberaram. Como é que você pode ver a qualidade do alimento que você está comendo? O governo federal segurar 3 anos os dados e liberou numa metodologia completamente diferente dessa aqui, que tem mais claro. Mas olha como é que está. Os 3 anos, porque aí ele somou os 3, até bom que deu mais volume, mas o volume de quantas mil amostras? Né, desses 3 anos, 12 mil amostras, não é brincadeira. É uma amostra para ninguém botar defeito, mas olha como é que está. Como é que está a qualidade? Tá alface lá, por exemplo, 71% você tinha que ir. Não podia comer. E assim vai. 58%. Vai lá. Laranja, queijo insatisfatória. É acima do limite ou é um agrotóxico que pode ser usado na soja, mas não pode ser usado na alface, estava lá na alface. Mas não podia comer, porque está lá. Fala que você não come alface, você não, lógico. E aqui, ó, 20% insatisfatório que está acima ou não podia ter. 38% satisfatório, mas que está com limite de resíduo abaixo do permitido. Aí o Ministério soma esses dois aqui, ó, satisfatória sem resíduo. Né?
Tá aqui. Então você pega 60% tem veneno. E isso porque tá assim, que eu já denunciei várias vezes, porque não tem análise de quê? Aqui, ó. Limite máximo de resíduo não autorizado, e aqui está escrito assim, ó. Analisado 234 tipos de agrotóxicos, 234, e tem 500 no Brasil, só analisou metade, e não analisou o glifosato nem o 2,4-T, que é o mais consumido. E eu já pesei lá, falei, analisa, põe o glifosato aqui, vai dar 100% todos. Que é o mais usado. 2,4-T é o Tordon. Na guerra do Vietnã, entendeu? É o Tordon. Né? E todo mundo... os alimentos, né? E desse processo produtivo doido. E mais ainda, quando você pega aqui, ó a interferência do Estado violento em favor da indústria, do agronegócio, quanto até 2013, você pegava 1 quilo de soja, você podia ter 0,2 miligrama, o máximo permitido de glifosato. A partir de 2013 foi para quanto? 10. 50 vezes, isso numa portaria da Anvisa, foi para 10. Nos Estados Unidos era 0,2 também, foi para 5. Na Argentina era 0,2, foi para 5, aqui foi para 10. E na União Europeia continua 0,2. Fala. Os países importadores não encrencam com isso, não? Então. Estão importando veneno. Porque a soja, por exemplo, a soja transgênica e a soja comum vai para alimentação de gado, de porco, fazer ração para a União Europeia. Né? Entendeu? Agora, a China vai para a África, vai para outros locais, né, que não tem a vigilância sanitária ruim. Não entra 1 grão de soja para alimentação humana lá nesses países. Eles dizem... Os animais... aí que entra, né? Aí que entra a discussão de que uma parte é metabolizada, mas outra não. E hoje já está discutindo, querendo proibir o glifosato na União Europeia toda. Tem alguns países que já proibiu, a França proibiu, teve uns que já proibiram, porque ele foi considerado potencialmente cancerígeno em 2015 pela IARC, pela Organização Mundial de Saúde. E está dando rebu no mundo todo em relação a isso. Esses dias atrás, a Alemanha está lá, vaca e que está se alimentando, começando a cair, dando problema, perdendo força, foram ver, analisar urina e sangue, glifosato até a tampa. Tá mal rebula na Alemanha com esse trabalho aí. Ainda bem que esse fazendeiro, um fazendeiro grande, um monte de vaca leiteira, chamou a universidade para analisar. Se tivesse chamado o governo, tinha passado por cima, não achado nada. Entendeu? Aí o glifosato. Então ele tem a interferência dele porque ele é um sida, né? É um sida, é um herbicida, não é um sida. E ele mata a bactéria, mata um monte de coisa. E ele é uma das causas que está selecionando, matando as bactérias que é sensível e ficando as bactérias que é resistente. E foi aí que a Monsanto inventou a soja transgênica. Né? O que é a soja transgênica? Hoje, 95% da produção de soja do Brasil é transgênica. 4,9% é a convencional, que usa agrotóxico ainda. E 0,001 é orgânica. Ainda tem alguma produção de soja orgânica, mas 0,001%. E hoje tem componente da soja em quase 100% dos alimentos industrializados. Sim. Você compra uma salsicha, tem. Você compra até uma gelatina, tem. Você compra outra, tem. Ou tem lecitina, ou tem isso, tudo tem soja. Então é uma coisa assim que a gente tem que saber o que é uma soja transgênica. E um dos motivos para fazer isso aqui, ó, passar de 0,2 para 10. Um dos motivos. Que ela usa mais veneno. O que é a soja transgênica? Ela é resistente ao glifosato. Porque a soja comum, não sei se você já escutou essa história já, Renato, ou não?
Não? Você tem você tem a soja, vamos dizer assim, a soja comum, né? Você tem a soja transgênica, que tinha que ter um T, né? E você tem a soja, vamos dizer assim, orgânica, que não, essa não tem nada de veneno. Essa aqui, transgênica, né? A soja comum, o processo de produção, que a gente tem agrônomo na nossa equipe, a gente estuda essas coisas também, né? Você usa o glifosato, que é um herbicida, antes da soja nascer, na comum. Se você usar depois que o pé de soja nasceu, o glifosato mata a soja e mata o mato, mas mata a soja também. Porque a soja é sensível ao glifosato. E aí você vai usar, não pode usar durante, e vai usar o glifosato só aqui no final para fazer o quê? Porque você passa a soja madura, seca, cai as folhas para quê? Para plantar o milho, ou o outro vai plantar o algodão, o outro vai plantar o girassol, o outro vai plantar arroz, vai plantar feijão. Porque tem que plantar rapidamente para pegar o período de chuva. E se deixar secar natural, madurar, vai demorar um mês e meio. Numa semana, a hora que passa assim, vai madura tudo e cai a folha. Numa semana. Porque para o capital, tempo é dinheiro. Ele quer plantar logo para plantar outra coisa. Então aí, e aí está aqui. Então desseca com glifosato. Na soja transgênica, o que aconteceu? Ele não mata só o mato, ele mata a bactéria também. Ele é um sida, é um herbicida. Sida, não sei se tem alguém que chama sida aqui, mas apelido sida quer dizer na área médica que mata, né? É herbicida, inseticida, fungicida, né, Renato? Então ele é um sida, mas ele mata bactéria, ele mata fungo, e aí acaba ficando só as bactérias, os fungos, resistente a ele no solo, do glifosato. Aí a Monsanto foi lá, pegou uma bactéria que não morreu, ela é resistente, como se fosse resistente a um antibiótico, por exemplo. Né? A gente faz antibiograma para ver, então, aquela bactéria era resistente ao glifosato. Tirou o gene dessa bactéria, injetou no gene da soja, e por biotecnologia, esse gene da soja reproduziu. E aí você pega uma soja transgênica que tem lá quase 1 milhão de células num grão pequenininho, está lá dentro do citoplasma gordura, e dentro do núcleo o gene da soja mais um pedacinho do gene da bactéria. Por isso que é transgênico. Não é à toa que é transgênico, ela não tem só o gene de planta. Por isso que é transgênico, tem um gene de bactéria. E já tem vários estudos discutindo alergia, um monte de coisa produzido com transgênico. E o glifosato. E aí? Essa soja que é resistente, ela usou o glifosato antes, daí uma semana, está no mato, porque é época de chuva que planta. Estava lá cheio do mato, usou o glifosato de novo. Daí a 15 dias usou de novo, daí 15 dias usou de novo, daí 15 dias. O ciclo é mais ou menos de 100 dias da soja, usou, quadruplicou, quintuplicou, sextuplicou o uso de glifosato. E aí, se mantivesse aquele 0,2, o que ia acontecer? Ia passar do limite permitido. Então a Anvisa, lá numa canetada, né, junto com o agronegócio, junto com as indústrias de agrotóxico, não, vamos mudar isso aí. Os Estados Unidos mudou, a Argentina mudou, mas na União Europeia continua 0,2 miligramas num quilo de soja. Então, uma coisa assim, sabe? Assustador. É assustador, mas é isso. Entendeu? Agora, e mais ainda, como é que ele vai dessecar essa soja aqui? Antes aqui madurava, ela secava com glifosato, olha. Agora ela não é resistente, vai secar com o quê? Madurar ela com o quê? Está com medo dessa resposta. Está com medo, e o medo vai ficar pior ainda. Paraquat. Extremamente tóxico, enquanto que o glifosato é pouco tóxico, né? Classe 4, esse aqui é classe 1, extremamente tóxico, paraquat. Ele causa lesão pulmonar, lesão renal. Nós estamos com a pesquisa lá, pesquisando lá nos hemocentros lá para ver o quanto desses são trabalhadores
né? Trabalhador que trabalha com a soja, que mexe com o paraquat, que está fazendo lesão renal. Por que fez lesão renal? Está aqui, ó. Leia na literatura. Causa malformação e parece que junta com o mesmo P, Parkinson, uma das causas de Parkinson. Professor, isso é aula de terror, né? Não é terror, não. Não, vai vir mais terror ainda. Parkinson, pegue a resolução da Anvisa. Leiam lá. A resolução da Anvisa, porque proibiu o paraquat em novembro de 2017. Proibiu. Proibiu, tá lá. Causa Parkinson, malformação, causa lesão renal, lesão pulmonar. Malformação ainda. Proibiu. Em fevereiro, o que o Temer fez? Proibiu olha só a coisa que é espantador. A retirada gradativa durante 3 anos. O ano que vem vai usar um terço a menos, quer dizer, sabendo que ela é tão mal assim, retirar o paraquat. O que o Temer fez em fevereiro? Suspendeu essa resolução, colocou que vai só ter tirada gradativa começar daqui a 3 anos. Suspendeu uma resolução, estudos técnicos, porque foi baseado em estudos nacionais, ele é proibido há muito tempo na União Europeia. Suspendeu. Vai começar a retirada gradativa daqui a 3 anos por um decreto do Temer. Quer dizer, entendeu? É assustador, quer dizer, você vai aprofundando essa relação desse governo que é corporativo com a indústria, com o lucro e com a saúde. A gente vê que não tem nada disso. Saúde do trabalhador, nem se fala. Saúde pública, nem se fala. Saúde ambiental, não está nem aí. Entendeu? Então procura aí as coisas do paraquat, agora recente. A suspensão, por quê e por que ele cancelou isso aí, botou lá mais. Quer dizer, às vezes é de chorar, mas não é de chorar, é de lutar. Porque aquela vigilância popular, sindical e que está aqui na epidemiologia crítica do Breio, tem que ser botar para executar. O grão que a gente chama assim RR. Olha só como a Monsanto patenteou. Resistente ao Roundup. Em inglês é a mesma coisa, Roundup Reed, resistente ao Roundup. Então no mundo todo é conhecido como RR. Tem outros tipos de transgênico, que não dá tempo de eu falar aqui, que é de uma segunda geração. Segunda geração. É planta que produz veneno para matar inseto. E esse veneno sai no grão. O exemplo é o milho, chama BT. Milho BT. Que não dá tempo da gente discutir. E uma terceira geração, que já está sendo com nanotecnologia, que é uma loucura para o trabalhador, para o ambiente, é uma loucura. Quero agradecer ao Big Night.